No Brasil, uma nova lei está redesenhando o que significa ser pai e mãe. E olha, não se trata só de dinheiro. É uma mudança que mexe lá no fundo, no coração do que é a convivência familiar, e agora com consequências legais bem reais. Isso já nos joga direto numa pergunta super profunda, né? O afeto de um pai, o carinho de uma mãe pode ser exigido por lei? Pois é, a nova lei número 15.240 de 2025, que ficou conhecida como a Lei do Abandono Afetivo, vem para responder exatamente isso. E a resposta dela, bom, está causando uma verdadeira revolução. Vamos lá. Historicamente, a responsabilidade dos pais era vista, sabe, por uma lente muito material. Era sobre prover o sustento. Mas essa visão está sendo oficialmente expandida. E a gente vai entender direitinho como. A mudança aqui é fundamental. Antes, o abandono emocional era tratado como uma questão moral. Era uma área meio cinzenta, sabe? A lei não entrava muito nisso. Agora, com a nova legislação, a coisa muda de figura. A omissão afetiva vira um ato ilícito civil. Isso quer dizer que a falta de cuidado, a falta de presença, passa a ter consequências legais de verdade. Tá. Mas que lei é essa que está codificando uma mudança social e jurídica tão grande no Brasil? Vamos mergulhar nos detalhes. É a Lei número 15.240 de 2025. O objetivo principal dela é alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, o famoso ECA, para reconhecer, de uma vez por todas, o abandono afetivo como um ato ilícito e que, por isso, pode gerar o dever de indenizar, de reparar os danos. Mas é importante entender que essa lei não surgiu do nada, né? Ela é, na verdade, o resultado de uma longa evolução. Tudo começa lá na Constituição de 88, que já falava do dever da família. Depois vem o ECA em 1990. Aí, ao longo dos anos, vários tribunais já começaram a reconhecer o problema em algumas decisões. A lei de 2025 é como se fosse o ponto final, a peça que faltava para deixar esse dever de afeto bem claro, bem explícito. E no centro de tudo isso tem um termo novo: assistência afetiva. É super importante entender o que isso significa. A lei não quer forçar ninguém a sentir amor. Não é isso. A ideia é garantir ações concretas, ações de cuidado, de envolvimento, de apoio emocional, psicológico e social. E a lei não para por aí. Ela define essa assistência em 3 pontos bem concretos, bem verificáveis. Primeiro, orientar nas grandes escolhas da vida, como educação e carreira. Segundo, dar apoio, ser solidário nos momentos difíceis. E terceiro, a presença física, sempre que possível quando a criança pedir. Percebe? São comportamentos que dá para observar, não são só sentimentos abstratos. Ok, mas como é que toda essa teoria jurídica se transforma em mudanças reais no dia a dia das famílias? Vamos dar uma olhada nas consequências práticas disso tudo. Para uma família que está passando por uma separação, por um divórcio, o que muda de verdade? A resposta está na forma como os processos judiciais, desde uma disputa de guarda até um acordo de pensão, vão ser tratados de agora em diante. Olha só que interessante. Em disputas de guarda, a presença afetiva agora vira um fator decisivo. No caso da pensão alimentícia, fica muito claro que só pagar a conta não é mais o suficiente para cumprir o dever de pai ou mãe. E nas ações cíveis, agora existe uma base legal sólida para buscar uma indenização por danos morais por causa do abandono. Mas é claro que essa nova lei também traz um monte de complexidades novas. Nem tudo é preto no branco, e é super importante a gente ter uma visão equilibrada dos desafios que aparecem lá na prática, nos tribunais. Para uma ação de abandono afetivo dar certo no tribunal, tem que passar por 3 etapas. Primeiro, tem que provar o ato ilícito, ou seja, a omissão daquele pai ou daquela mãe. Depois, precisa demonstrar o dano, mostrar o prejuízo psicológico ou social para a criança. E por fim, o passo talvez mais difícil. Tem que conseguir conectar uma coisa na outra, provar que foi aquela omissão que causou aquele dano. E os desafios são enormes. Pensa bem, como é que se prova um padrão de ausência emocional? E como é que se coloca um preço, um valor em dinheiro, num dano afetivo? E como separar o abandono de dificuldades reais, tipo morar em outro país? Fora que ainda tem umas questões legais em aberto, como qual é o prazo para poder entrar com esse tipo de ação. Certo. Então, o que tudo isso significa na prática, no fim das contas, para os principais envolvidos? Vamos resumir os pontos-chave. Para os pais e as mães, o recado é bem claro. Pagar a pensão não basta. A presença, a orientação e o apoio agora são deveres com peso de lei. Se a distância for um problema, é bom documentar a comunicação, sabe? Videochamadas, mensagens. E antes de levar qualquer briga para o tribunal, a mediação familiar ganha uma importância ainda maior. E para os profissionais do direito, a estratégia também muda. Agora é essencial colocar cláusulas de assistência afetiva nos acordos de guarda.
É preciso se preparar para usar laudos psicológicos como prova e, principalmente, orientar os clientes de que sim, o comportamento emocional deles agora é super relevante nos casos de família. E para fechar, essa frase do Dr. Luciano Tavares resume tudo de forma brilhante. A afetividade ganhou status jurídico. O que era antes um valor moral, o cuidado, o afeto, agora é uma obrigação legal, redefinindo completamente os contornos da família no Brasil.